Chegando Zé Genuíno para conversar conosco. Que alegria, que felicidade. Aliás, num momento histórico para o país, eu queria saber, meu querido Zé Genuíno, se você considera de fato que ontem foi um dia histórico, 8 de janeiro. Você tem que ficar mais no meio. Isso, fica aqui mais para a gente te ver direitinho. Tudo bom? Tudo bem, Conde. Eu acho que nós estamos vivendo um momento especial. Vamos primeiro situar assim. Primeiro, porque nós estamos assistindo a documentação mais bem feita, mais concretizada, mais explícita do que foi a preparação, pelo menos nos últimos 2 anos, até janeiro de 2023, de um golpe, de uma ruptura. Um golpe de tipo diferente. Não era o golpe tradicional dos anos 60, dos anos 70, era um golpe que envolvia mídia, envolvia instituições, envolvia parlamento, envolvia eleição, envolvia redes sociais, envolvia o aparato militar, e tudo isso está muito bem documentado nas operações que vieram à tona ontem. Muita coisa, Conde, já se avaliava. O 7 de setembro de 2021, o 7 de setembro de 2022, a reunião dos embaixadores, que colocou o Bolsonaro inelegível, os acampamentos que foram montados logo após a eleição do Lula, a vitória do Lula em 2022, né, em 30 de outubro de 2022, o questionamento das urnas eletrônicas, era um processo que vinha ao longo do governo do Bolsonaro. E ao mesmo agora, o que se ficou explicitado ontem? O componente militar de altas patentes não é qualquer coisa, Cone. Você ter, por exemplo, 16 oficiais envolvidos no golpe, entre os quais 4 estrelas, comandante da Marinha, ministro da Defesa, comandante do Gabinete de Segurança Institucional e o vice-presidente da República. E articulando batalhões e membros das forças especiais. Nas Forças Armadas, e particularmente no Exército, Conde, força especial é aquela de pronto emprego. São as forças de defesa, aquelas que entram na situação limite. Elas estavam se envolvendo. O COTÉ, que é o Comando Terrestre, que é o segundo cargo mais importante depois do comandante do Exército, General Teófilo, aderiu ao golpe. Quer dizer, era ele que operava com Mauro Cid a possibilidade de acionar a Brigada de Goiânia, que ia ser, a Força Terrestre ia ser comandada, uma das brigadas, pelo coronel Mauro Cid. Então, eu acho que isso tudo está vindo à tona. Em primeiro lugar, essa realidade mostra como o golpismo penetrou nas Forças Armadas, muito profundamente. Porque ali você tem os golpistas, você tem os omissos, e você tem aqueles que não tiveram condições. Não tem, Conde, não teve aquilo que nos Estados Unidos teve por ocasião das provocações do Trump. O Mark Miller, chefe de Estado-Maior do Conjunto dos Estados Unidos, que denunciou, olha, estão preparando um golpe. Ele denunciou, o chefe de Estado-Maior. Quer dizer, aquelas reuniões, aquelas mensagens, aqueles vídeos, tudo acontecia, não apareceu um que denunciasse, não apareceu um para dar ordem de prisão. É por isso que não dá para falar que tem uma parte que é legalista, né? Se fosse legalista, teria claro. Conde, você sabe que em 69, quando tentaram explodir aqueles depósitos de gasolina e gás no Rio de Janeiro, teve o coronel Sérgio Macaco, da Aeronáutica, que denunciou o Burnier. Quer dizer, tudo aquilo acontecia como se fosse uma discussão normal. Os núcleos xingando militar, núcleos de fake news, núcleos de atuação no Congresso, núcleos... Quer dizer, não foi uma operação qualquer como ela está sendo bem revelada. É muito grande, é muito amplo, é muito estrutural para a gente fazer uma reflexão de como o golpismo e as ameaças das Forças Armadas dentro do Estado Democrático é real. Não são um grupozinho de vândalos que apareceu, como na época do Juscelino, em Jacareacanga. Não é como aqueles que apareciam fazendo pronunciamento na década de 40. Não, olha, 4 estrelas, comandante da Marinha.
comandante do COTÉ, comando terrestre. Quer dizer, acampamentos em todos os quartéis do Exército Brasileiro, em todas as grandes cidades. Então, nós temos que ver que isso aí é uma coisa muito séria. Primeiro, que é muito positivo que isso seja punido, estruturalmente avaliado, e segundo, mostra que as reformas democráticas das Forças Armadas são urgentes. Você viu como o 142 era levantado como uma possibilidade. O 142 está aí, tem que ser mudado ou revogado. Você viu que havia, na maioria do pensamento das Forças Armadas, uma certa oposição ao Lula. Mesmo os legalistas e os omissos, não, é arriscado. Então, nós temos que analisar tudo isso, porque o golpe é uma grande vitória o golpe ter sido derrotado, mas o golpe foi derrotado porque havia divisão da classe dominante, havia uma pressão popular, e o 1º de janeiro foi fundamental, o povo subir na rampa sem anistia, havia uma divisão da própria atitude em relação ao imperialismo, houve divisão no alto comando, teve aqueles que se omitiram, teve aqueles que temiam. Tudo isso tem que ser bem avaliado para haver punição. Finalmente, o andar de cima entra na história. Nós temos que tirar as lições, mas, principalmente, Conde, fazer reformas estruturais na relação das Forças Armadas, desta grande corporação, com os valores da democracia, com o Estado democrático, com a relação dos poderes constitucionais. Genuíno, agora, essa grande reforma que você está dizendo aqui, que a gente, inclusive, também, né, comenta em vários momentos aqui no nosso coletivo, ela vai ter oportunidade de se fazer essa reforma depois desse processo aí de investigação, né? Acho que é a grande deixa. Não é uma coisa que pode acontecer assim de uma hora para outra. É um processo. Você não acha assim? Eu queria que você falasse um pouco do tempo, né, para se fazer dar essa mexida no conceito de Forças Armadas no Brasil. E aproveito para também te perguntar o seguinte: talvez não fosse por isso que o 8 de fevereiro agora tenha sido um dia histórico, quer dizer, pela primeira vez se chegou nesses comandantes, aí, nesses generais de 4 estrelas. Isso é muito importante, você tem razão. Se chegou no andar de cima, se chegou em 4 estrelas, em quem tinha comando. Isso é muito importante. De uma certa maneira, tem um ineditismo ao longo das investigações quando envolve a cúpula militar. Segundo, nós não podemos desperdiçar as oportunidades históricas, Conde. Nós tivemos uma grande oportunidade histórica, por ocasião da posse do presidente Lula na transição, de iniciar algumas reformas em relação a quem ia comandar as Forças Armadas. Havia sinais. Por exemplo, por que o comandante do Exército, por que o comandante da Marinha não queria tomar posse depois do Lula? Porque eles não reconheciam o Lula como presidente da República. Só o da Aeronáutica topou. Você sabe disso. Por que o próprio critério de nomear por antiguidade quase deu com os burros na água? Porque o general Arruda, nomeado pelo Lula, pelo critério da antiguidade, estava na trama do golpe. Então, eu acho que, primeira coisa, os comandantes, a nomeação de comandante das Forças Armadas é uma prerrogativa do presidente. E ele deve levar em conta valores constitucionais, respeito ao processo democrático, respeito à soberania popular, respeito à autoridade civil que emana da soberania popular. Isso é critério básico. Não é por ser de esquerda ou de direita, não. É respeito aos valores da ordem constitucional. Isso devia ter sido levado em conta. Segundo, ter um ministro da Defesa que fosse o representante do governo nas Forças Armadas, e não o contrário. Você sabe que eu sou crítico ao papel do ministro da Defesa desde a transição. Terceiro, mexer na área de inteligência, Conde, porque essas revelações que estão vindo à tona envolvem a ABIN. Por que havia orientação para a ABIN infiltrar gente nas campanhas eleitorais? Isso é grave. Infiltrar gente nas campanhas eleitorais dos adversários. Aparece nos relatórios. Havia toda uma preparação na área de inteligência em relação a esse episódio. O próprio 8 de janeiro revelou a fragilidade do que a gente tinha mudado no Gabinete de Segurança Institucional.
o general G. Dias quase sobrou para ele. Então, olhem bem, essas questões todas têm que ser levadas em conta. Eu acho que a PEC da quarentena, que é muito importante, o governo tinha que ampliá-la para cargos políticos executivos, não apenas cargos eletivos, porque só está valendo para cargos eletivos. O militar vai para a reserva quando é eleito para cargos eletivos. Também tem que valer para cargos executivos. Tá certo? Segundo, eu acho que nós temos que fazer um debate sobre o artigo 142, porque veja como ele era discutido, e a decretação do artigo 142 era, vamos dizer assim, o mote para o golpe, porque vem o caos, decreta o artigo 142, a administração é militar. E a lucidez do Lula impediu isso que vinha como recomendação do ministro da Defesa. Olhe bem, o risco que nós corremos. E aí tem uma questão muito importante, Conde, que é o país, que forças armadas o Brasil quer? É forças armadas de espionagem? Forças armadas de acampamento? Forças armadas de provocações? Forças armadas que revelam aqueles relatos míopes, baixo nível? Forças armadas que os generais brigam entre si, quem é bunda mole, quem não é bunda mole, quem é... Que forças armadas são essas, Conde? Então, nós temos que discutir que forças armadas nós queremos. É para uma política de defesa que defenda o Brasil diante das suas vulnerabilidades em relação a ataques externos. Forças armadas que têm acesso à tecnologia de ponta sensível. Forças armadas que sejam dissuasórias, não essa ocupação, como a gente viu acontecer na preparação do golpe. Tudo isso eu acho que é bom que venha à tona. Então, olha bem, eu acho que é importante a vitória do que está acontecendo. Há uma investigação séria feita pela Polícia Federal, com métodos adequados, não é a espetacularização. Tem uma autoridade do Supremo com muita competência, o ministro Alexandre de Moraes. Essa investigação tem que respeitar o devido processo legal, o direito de defesa, a consistência das provas. Nós não podemos querer para os inimigos o que os inimigos fizeram conosco. Não podemos. Não há dois pesos e duas medidas. A outra que agora, esta punição, que é importante, ela tem que vir acompanhada de mudanças estruturais no papel das Forças Armadas dentro do Estado, porque não é a primeira vez que isso vem à tona. Vem à tona na tentativa de golpe contra o Xande, contra o Getúlio, o Xango, a Constituinte, contra a Dilma. Como é que é? E os twitters dos generais? E a campanha dele dentro da AMAN, do inominável, do inelegível? E por que não apareceu ninguém ali que dissesse, olha, eu vou prender vocês que estão tramando o golpe? Ou então eu vou denunciar publicamente, porque eu não vou me omitir, eu não vou me silenciar diante de algo muito grave. Né? Genuíno, desculpa, você acha que o governo deve começar imediatamente essa reforma? Porque eu fico pensando assim, será que não é muita coisa ao mesmo tempo? Quer dizer, você tem a BIM, você tem agora essa investigação da Polícia Federal, você tem a possibilidade concreta aí do Bolsonaro ser preso, enfim, e até outros militares. Vamos lembrar que o Valdemar da Costa Neto está preso até agora, né? Que foi preso por outras razões. Mas, desculpa, queria que você falasse isso. Tem que ser urgente, assim, começar imediatamente. Essas reformas não pode ser no vapt-vupt nem a toque de caixa. Então, são reformas que têm que vir processualmente. Agora, vir processualmente não é estancar. Eu acho que a tarefa central agora é concluir a investigação, é punir os responsáveis e avaliar a dimensão da tentativa e da intentona golpista. 2, nós temos que ir tirando lições para fazer um debate político no país sobre as instituições democráticas e o funcionamento delas. Isso também é um processo. Processo que envolve o artigo 142 da Constituição, a emenda da quarentena, que é a questão dos militares que ocupam cargos civis, e a questão de uma política pública de defesa. Eu acho que isso é um processo. Nós temos que manter esse processo em caminhar, em andamento, e não parar. A gente tem que evitar, Conde, a seguinte questão. Vamos comemorar, vamos bater palma, estamos aliviados e passa a mão na cabeça. Não é assim. Não, eu acho... Desculpa, sim. Pode completar.
Nós temos que achar que é um processo altamente positivo. As revelações falam por si só, mostra a gravidade do que estavam tramando. Não era algo de brincadeira, não era um jacareacanga da época do Juscelino, não era uma renúncia de Jango, não era. Não era uma declaração do general Leônidas contra Ulisses Guimarães que ele chamou a junta de... Não, era um processo que tinha o presidente da República, 4 estrelas, Palácio do Planalto, empresariado do agronegócio, como está se revelado, que financiava os acampamentos, redes sociais, narrativa para justificar um golpe por dentro da ordem, porque os golpes de hoje, esse que é o detalhe, são diferentes dos golpes de antigamente. Eles são mais sofisticados, eles criam uma legitimidade, eles criam uma narrativa, eles criam uma espécie de apoio popular. Isso tudo nós temos que discutir e avaliar. Tá aí o José Genuíno aqui dando a letra para a gente dessa situação dramática. E agora eu acho até, eu ia comentar o seguinte contigo, Genuíno, não houve espetacularização, acho que a Polícia Federal está trabalhando assim com muita sobriedade. Republicana, sóbria. O Lula comentou isso também na entrevista que ele deu lá para a Rádio Itatiaia, ele deu uma resposta muito, muito bacana, dizer assim, olha, eu não posso falar da Polícia Federal, né? Isso aí eles têm que investigar e têm que chegar no resultado, dando, né, a expressão para a gente de que o governo, na verdade, não está se metendo diretamente nisso, né? A Polícia Federal está trabalhando, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, o Gonê, que parece que deu uma inflexão, deu uma mexida em tudo isso aí, e o STF. Agora, eu estou sentindo justamente isso, quer dizer, não tem ninguém comemorando. Acho que isso é importante. Você sentiu isso também? Quer dizer, é uma coisa mais natural. E eu acho importante não haver uma espécie de carnaval, apesar da gente estar na véspera do carnaval. Nós não podemos ficar comemorando de maneira maniqueísta, não. Sim. É um processo do avanço da democracia no país, é um processo de provas consistentes. Nós não devemos precipitar, nem assolar, nem agitar, nem, vamos dizer assim, fazer qualquer posição de assédio ao que está sendo feito. Não, vamos esperar, vamos acompanhar. E agora, a tarefa da política, além de apoiar a investigação e a punição, é fazer propostas de mudanças na estruturação institucional do Estado brasileiro. Ô Conde, nós estamos comemorando 35 anos da Constituição de 88, que eu estou até lançando um livro. Constituição de 88. Segundo, essa Constituição é a mais longínqua, mais longeva. Nós temos que avaliar, Conde, que nós estamos diante de uma situação extremamente delicada com o golpe de 2016, que bagunçou as instituições. E nós estamos diante de uma ameaça grave. Então, a gente tem que acompanhar isso com muita atenção, com muita ousadia. Tá aí, você quer atender o telefone, Genuíno? Se for o Lula, eu deixo. Não? Ah lá, o Genuíno vai atender, então deixa eu assumir aqui um pouquinho, porque pode ser uma coisa importante, pode ser o Lula mesmo que está falando com ele. Olha, a gente está tendo um programa muito especial, ele voltou, vamos lá. Genuíno, peraí que eu cortei seu som. Genuíno, cortei seu som, liga seu microfone. Isso. Eu vou abrir o portão, porque uma pessoa vai tá entrando aqui. E eu volto em seguida, um minuto. Pode ir lá, tranquilo. Você está em casa, Genuíno. O Genuíno está em casa. Aqui, o 11 News, vocês estão em casa, tá certo? Todo mundo pode se mexer, pegar uma água e vamos lá. E a gente continua o nosso programa aqui, democrática e afetivamente. Olha só, eu vou até aproveitar o Fernando Bai, depois eu vou mostrar para o Genuíno de novo, viu, Fernando? Mas eu já coloco aqui, para não perder o ritmo, né? Genuíno, por falar em família Romanov, é exemplar. Tá falando aí da cena russa? É isso, o Fernando Baidão? Não tem a cultura que você tem, viu? O Emílio está dizendo aqui, Genuíno está certíssimo, eu vi no lançamento do livro do Manuel Domingos, o que fazer com o militar, ou com os militares, né? Na Universidade Federal agora não sei, UFC. A defesa não
pode ser uma pasta somente dos militares, tem que ser multifacetada. Agora, eu aproveito, né, que o Genuíno foi atender a porta ali, e para provocar vocês que estão nos assistindo aqui na TVT, no canal do Conde, justamente nisso eu acho que a gente está dando uma lição de muita inteligência nesse momento, porque nós não estamos celebrando, comemorando, soltando fogos, né, em função dessa operação da Polícia Federal. Acho que não tem maniqueísmo. E eu acho que isso é muito importante, porque isso consolida, né, um processo de apuração republicano, democrático, no país, transparente, né? Essa palavra que está tão surrada, né, pela transparência internacional, né? Mas com transparência, no seu sentido mais nobre, vamos dizer assim, no sentido clássico. E eu acho que a gente está tendo essa oportunidade. Os investigados estão tendo a oportunidade. Sabe uma coisa que eu percebi, gente? Ontem, acompanhando o noticiário, o advogado do Bolsonaro deu entrevista na CNN, e eu não me lembro de ter visto advogado do Lula, o Zanin, dando entrevista quando o Lula estava sendo perseguido. Eu estou falando aqui com o público, o Genuíno, o seguinte: ontem o advogado do Bolsonaro deu entrevista para as redes de televisão. Quando o Lula estava sendo perseguido injustamente, de maneira absurda, eu não lembro do Zanin dando entrevista para a TV aberta. Não, você tem uma diferença aí, né? Dois pesos e duas medidas. Aliás, a gente tem que ficar com o pé atrás com a TV aberta. O que ajuda o país é a comunicação alternativa de vocês, vários blogs. E o Genuíno é nossa inspiração aqui, porque ele continua desde um tempo para cá, né? Só dá entrevista para mídia independente. Você fez uma exceção lá em Quixeramobim, né? Mas lá em Quixeramobim, na prática, era a mídia alternativa da região, do sertão do Ceará. Era alternativa? Ô, Genuíno, deixa eu provocar você um pouquinho. Eu vou colocar um trechinho aqui da fala, né, abominável também, do Hamilton Mourão no Senado, e queria que você comentasse com a gente. Deixa eu só localizar aqui. Cadê a fala do Hamilton Mourão aqui no meu cardápio? Tá aqui, ó. Vamos ver um trechinho e o Genuíno comenta na sequência. Suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários. Ô, Genuíno, ele falou, como de costume, uma porção de besteira, mas e achei que ele está sozinho ali também, né? A oposição, ninguém saiu para defender o Bolsonaro. Agora, Conde, saiba que o Mourão chegou a 4 estrelas. Saiba que o Mourão foi comandante do Sudeste, no Rio Grande do Sul, e ele defendeu o impeachment da Dilma, e ele foi punido por causa disso. Saiba que o Mourão fez uma famosa declaração que o povo brasileiro era de raça inferior, porque era a mistura do índio, do negro e do ibérico. E veja que ele, mesmo com algumas divergências com o Bolsonaro, ele sempre defendeu a tutela militar. Parece que esse pronunciamento dele, ele fez uma inflexão, porque chamaram a atenção, olha, não pega bem isso aí e tal. Então, agora, ele não é uma pessoa qualquer, é um 4 estrelas que foi eleito senador e foi vice-presidente da República. Isso que eu chamo a atenção, Conde. Nós não estamos diante de um delegado de polícia, de um coronelzinho, de um capitãozinho, diante de um soldado. Não, são lideranças de cúpula. O Heleno foi comandante militar da Amazônia, Gabinete de Segurança Institucional. O Braga Neto foi interventor do Rio de Janeiro, chefe da Casa Civil e ministro da Defesa. O Paulo Sérgio Nóbrega foi comandante do Ministério da Defesa. O Teófilo foi comandante do COTÉ. Olha, as pessoas não estão se dando conta do COTÉ. O COTÉ é Comando Terrestre. É o cargo mais importante do Exército, porque é o que comanda as operações terrestres do Exército Brasileiro. Praticamente comanda todas as unidades. Olhe bem. E as forças especiais, Conde, os chamados kit preto. Força especial em qualquer exército do mundo é a tropa de elite. Essa tropa de elite foi contaminada.
que era o Mauro Cid? Primeiro de tudo, ele era ajudante de ordem, mas ele estava na linha de promoção. E eles, olha bem, a demissão do general Arruda, nomeado pelo Lula, que ele demitiu após o 8 de janeiro, é que ele não aceitou a punição contra o Mauro Cid. Eu acho que essas entranhas a gente tem que entender para imaginar como o golpismo penetrou nas Forças Armadas. E olha bem, Conde, depois da transição, depois da Constituinte, depois dos governos progressistas, depois de tudo que ocorreu. E, evidentemente, nós temos que ficar atento a uma outra questão. Como esse braço militar se articulava com os interesses econômicos e a mobilização de parte da sociedade através da família militar, que era quem fazia aqueles grandes acampamentos nos quartéis. Ô, Genuíno, deixa eu fazer um comentário aqui. Vocês estão vendo que o telefone do Genuíno não para de tocar e tocou na porta, não sabe por quê? Porque o Genuíno, daqui a pouco, o Lula vai chamar você, viu, Genuíno? Porque as pessoas, eu estou vendo que você, o Dirceu, vocês estão voltando a, enfim, trazer esse debate com muita intensidade. E eu estou muito feliz por isso. Daqui a pouco você não vai poder mais dar entrevista para a gente aqui. Não, você vai estar... primeiro que eu não estou... Cadê o Genuíno? Ô, Conde, fique tranquilo. Eu não pretendo ir para governo, nem estou sendo chamado. Eu continuo como militante com você, com outros blogs e com a militância do PT. Eu acho que isso me dá prazer, me dá alegria. Mas você vai ser ouvido, e está sendo ouvido por todo mundo que se interessa, né, nesse governo pela democracia. Olha, o Fernando Bai, ele disse aqui quando você foi lá atender a porta, Genuíno, por falar em família, Romanov é exemplar. Eu não saquei muito bem aqui, você sacou essa provocação aqui do Fernando Bai? Romanov? Não, eu queria entender o que era. Eu também não entendi. Bom, Edson Antunes, vou comemorar com um lambrusco. Genuíno, recado final para o nosso público aqui, temos 1 minuto. Assim, balancinho desse processo todo. Olha, que a gente neste 1 minuto, nós temos que evitar o oba-oba, o maniqueísmo e o vale-tudo. Nós temos que acompanhar tudo que está sendo investigado, temos que defender punição aos responsáveis com o devido processo legal, as provas e o direito de defesa, e nós devemos, por último, imaginar que é necessário reformas dessas corporações do Estado. As corporações do Estado, seja o Congresso Nacional, seja as Forças Armadas, seja a área de inteligência, que nós já falamos contigo sobre isso, seja a instituição do Poder Judiciário, precisam de reformas democratizantes para a gente olhar o futuro. Nós não podemos olhar com o retrovisor, temos que olhar com o para-brisa para o futuro da democracia. E eu acho que é muito importante o respeito à soberania popular. E eu quero desejar, Conde, um bom carnaval. O carnaval é a festa do direito das pessoas de brincar. É a festa da liberdade para as pessoas brincarem do jeito que quiserem, respeitando o devido processo civilizatório, sem roubo, sem violência, sem exageros. Tá aí, Genuíno. Olha o sorriso do Genuíno. Meu querido Genuíno, um excelente carnaval para você também, para todos os seus aí. Quero desejar também para todo mundo que está nos assistindo. A gente vai fazer um pequeno recesso aqui de carnaval, segunda e terça-feira. Na quarta-feira a gente volta aqui mais uma vez com Ozzy News. Valeu, Genuíno! Obrigado, querido.